Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este curso sobre os arcanos maiores. Meu nome é Felipe Denuso, eu sou terapeuta holístico, trabalho com o tarô já tem alguns anos, trabalho com outras terapias de forma integrativa, aromaterapia, a cromoterapia, o reiki, theta healing, todas meio que embaralhadas ali no atendimento, sempre focado a trazer o amor próprio, a trazer uma conexão do cliente com o seu próprio amor próprio. O objetivo deste curso, primeiro deixa eu dizer uma coisa, que eu estou muito feliz, desculpa, bati no microfone, estou muito feliz de ver você aqui querendo aprender o tarô. Por que eu estou feliz? O tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Quando a gente começa a aprender o tarô, quando a gente pega uma carta e começa a estudar sobre ela, a gente acaba vendo um pouco da gente ali, da nossa convivência, do nosso dia a dia naquela carta, e a gente acaba aprendendo um pouquinho sobre nós. E aprender sobre nós é uma coisa maravilhosa, porque a gente está aqui para isso, né? Eu acredito que nós estamos nessa existência, nessa dimensão limitada, de certa forma, para aprender, para vivenciar, para ter experiências e ter um aprendizado a partir dessas experiências. E eu sinto que o tarô, ele adianta muito esse processo. Ele dá alguns passos pra gente, ele mostra alguns caminhos, olha, isso aqui é melhor. Sabe aquela brincadeira do quente tá frio? Eu sinto muito o tarô falando assim com a gente. Tá quente, tá quente, tá quente, tá frio, tá frio. E para os nossos processos internos, né, para a gente entender os nossos processos internos. Então, eu estou muito feliz de ver você aqui, porque todos nós, evoluindo o nosso autoconhecimento, aprendendo sobre nós, a gente aumenta, a gente eleva a vibração do mundo como um todo. Você aprende sobre você aprende sobre a sua relação com o mundo, e o mundo vai evoluindo junto. Então, é um ato que é importante para você, primeiramente. Eu não gosto muito dessa palavra, primeiramente, mas primeiro, ela é uma ajuda para você e depois, consecutivamente, para as pessoas à sua volta e depois para o mundo. Então, estou muito feliz de ver você aqui pela confiança, né? Estou honrado pela confiança de você estar aqui querendo aprender os arcanos maiores comigo. Então, vamos lá. O objetivo desse curso é te dar uma base do que são os arcanos maiores, do que é o tarô. É muito complexo falar sobre todas as cartas, então eu dividi para falar só sobre os arcanos maiores, porque é possível fazer leituras, ou pelo menos autoleituras, usando os arcanos maiores. Esse curso ele não é um curso profundo sobre os arcanos maiores, ele é um curso que vai dar uma rápida base para você começar a se aventurar neste mundo do tarô, e a ideia é que ele seja rápido, que ele seja prático. Então, a ideia, o objetivo é te dar uma base de qualidade, assim espero, mínima para você começar os seus estudos sobre os arcanos maiores do tarô. Como vai ser o nosso processo aqui? Eu não vou colocar todas as aulas num vídeo só, as aulas vão estar divididas em alguns grupos. Então teremos aulas, essa aula, por exemplo, eu vou fazer essa introdução, vou falar um pouco sobre o que é o tarô, e já vou começar a falar sobre os arcanos maiores. Vou falar do arcano 0 até o arcano 5, depois a gente vai ter uma outra aula que eu vou falar do arcano 6 ao 11, depois uma outra aula do 12 ao 18, depois do 19 ao 22, e aí vou encerrar na quinta aula fazendo algumas leituras, dando algumas dicas de como fazer as autoleituras e fazer um breve encerramento aí. Junto com, depende de onde você está vendo isso, eu espero que você tenha visto isso a partir, isso que eu estou falando é o vídeo, a partir do PDF. Dentro do PDF você vai encontrar algumas palavras-chave para você estudar sobre os arcanos maiores. Talvez nos vídeos, nas aulas, eu repita algumas dessas palavras-chave, mas a ideia do PDF, desse e-book, é que você tenha esse acesso fácil, tanto aos vídeos, porque os links desses vídeos vão estar dentro dele, como às palavras-chave também. Certo? Então vamos lá, vamos começar a entender o que é, primeira coisa, né, entender o que é o tarô. O tarô, ele é um oráculo que é dividido em cartas, que ele é feito de cartas, né, ele não é dividido em cartas, ele é feito de cartas, mas dividido em grupos. Um grupo é esse que a gente vai aprender nesse conjunto de aulas, que é os arcanos maiores. Que são os arcanos maiores? Os arcanos maiores é composto por 22 cartas. Eu acabei de falar, né, que a gente vai começar no arcano 0, porque tem um arcano que ele não tem número, que é o arcano 0, e vai até o arcano 21.
mais 0, mais 21 são 22 cartas. Na matemática eu sei que não é assim, mas no tarô ele funciona dessa maneira. E o tarô, ele é um oráculo que para muitas pessoas ele fala sobre o futuro e dependendo do seu conjunto de crenças ele realmente vai funcionar, mas para muitas outras pessoas ele funciona como uma ferramenta de autoconhecimento que vai trazer informações mais sobre o presente. Então a gente pode dizer que é uma ferramenta quase que terapêutica, mas não tem um jeito certo ou errado, certo? É importante que você entenda isso. Para muitas pessoas ele vai falar sim sobre o futuro e sobre o passado, vai trazer essas informações. Tudo depende da forma como você faz a sua leitura do seu conjunto de crenças, como eu disse. No tarô, só com uma questão, passando pela história um pouco rapidinho, o tarô nem sempre foi uma ferramenta oracular, uma ferramenta para falar sobre, uma ferramenta que é um oráculo, né? Ele nasce lá pelo século XV, trazido pelos persas para a Europa, para o que era a Itália na época, e a partir dali ele é redesenhado, ele é recriado, ele era usado como um jogo de baralho, assim como a gente conhece hoje os nossos jogos, ele era usado dessa maneira. Ele era desenhado à mão, até esse período, então ele era requintado, né? Era tudo rebuscado, com desenhos a ouro, tintas bem específicas, então ele era pouco reproduzível, né? Porque ele tinha que ser feito à mão. Você já deve ter ouvido falar do baralho de Marsella. Se você não ouviu, vale a pena dar uma pesquisada. O baralho de Marsella, ele se popularizou em Marselha, na França, porque foi desenvolvido um processo de impressão, o que facilitou com que esse baralho, como jogo, fosse mais popular. Então os desenhos que eram todos requintados, do baralho Sforza, por exemplo, que é um baralho do século XV, ganha cores mais básicas, desenhos muito mais simples, mais rudimentar, porque era um tipo de impressão muito mais fácil de se fazer, então ele conseguia ser reproduzido com mais facilidade e mais barato, então ele se populariza dessa maneira. O tarô ele só se torna um oráculo lá pelo século XIX, meio do século XIX, que ele começa a ser usado como uma ferramenta adivinhatória ou divinatória. E é importante você entender que há uma grande diferença do tarô para outros oráculos e do baralho cigano. O tarô, outros oráculos e o baralho cigano são ferramentas oraculares, mas eles funcionam de maneiras diferentes, eles têm uma construção física de uma maneira diferente. O baralho cigano ele tem 36 cartas, se eu não me engano, não me lembro agora. Fiquei pensando nos números do tarô e posso estar fazendo confusão. E o baralho cigano ele é adivinhatório, divinatório há muito tempo. É muito mais antigo do que o tarô. E existem vários outros oráculos que têm a sua composição própria, que não tem uma definição, e cada um vai ter a sua utilidade, a sua forma de usar, de ser usado, de ser lido, de ser interpretado. E é importante entender que um não é melhor que o outro. Não é que o baralho cigano é mais antigo e é melhor, que o tarô é mais novo e ele é melhor, que os outros oráculos são independentes e são melhores. O importante é você ter essa conexão com a ferramenta, você entender aquilo que é melhor para a forma que você faz a sua leitura, para o seu conjunto de crenças. Isso é o importante. Dito isso, quando você vai escolher o seu tarô, é importante que você procure um que seja na linha ou do baralho de Marsella ou do baralho do Rider-Waite, que é uma outra interpretação mais moderna do baralho de Marsella. Acho que o microfone está batendo aí, espero que não. Se estiver batendo, me desculpe. Que muda os desenhos. Talvez o Rider-Waite seja um pouco mais didático para quem está começando, mas estudando não faz diferença. E nesse curso não vai fazer diferença, porque para os arcanos maiores vai ser a mesma coisa. Vai mudar, claro que vai ter mudança de desenho de um desenho para o outro, mas a representação vai estar ali. Dito isso também, que baralho que eu escolho? Beleza, escolhi um que é inspirado no Rider-Waite, mas tem lá, tarô dos deuses, tarô das deusas, tarô dos duendes. Eles são compostos por 78 cartas, é a composição de tarô, não é um outro oráculo, é um tarô mesmo, tá tudo certinho, mas qual que eu escolho? Não tem uma regra, é aquele que você se identificar. O tarô do feminino, o tarô sexual, o tarô que você achar que tem a ver com, de novo, com o seu conjunto de crenças, com aquilo que você acredita. Não tem um certo ou errado. Eu vou muito eu sou fotógrafo também, então eu sou muito visual. Então eu vou muito
pelo desenho, pela arte. Tem muitos artistas modernos que fazem os seus desenhos, então pode ser um caminho também. Eu gosto dos antigos, vai nos antigos, aquilo que você sentir. O importante é parar, vai lá, vai numa loja, pega, olha o desenho de verdade, vê qual é a qualidade da carta, porque você vai manusear isso, né? Então ela tem que ter uma qualidade para você pegar, que ela não estrague fácil, que seja fácil de embaralhar, que ela não fica aqui engripando na hora que você vai embaralhar. Então esses são alguns pontos importantes. Então vamos lá. Eu estou usando o baralho do Rider-Waite, ou do Rider-Waite. Deixa eu só mudar um pouquinho o brilho aqui. Pronto, melhor assim, né? Deixa eu deixar até o foco já travado aqui. Mas como eu falei, pode ser o baralho de Marsella, ou qualquer outro baralho, qualquer outro deck, que é uma nomenclatura também para baralho ou tarô, esse que a gente está falando aqui, tá bom? Então aqui eu estou apresentando para vocês o Louco, que é a carta 0. O Louco é uma carta que fala muito sobre o infantil, sobre a inocência, sobre a fé. É uma carta que vem trazendo a ingenuidade. Então, às vezes, isso, dependendo da leitura, isso pode estar de forma excessiva dentro da leitura, para aquela pessoa ou para você, de que tem muita inocência, que tem muita infantilidade, que alguma coisa precisa ser amadurecida. E também ele pode estar falando, olha, precisa trazer essa infantilidade, é preciso ter uma visão mais leve sobre tudo aquilo que você está vivendo, sobre aquilo que você está fazendo, precisa ter um pouco mais de fé, mais esperança. O Louco é uma carta que traz muito o início, o primeiro passo. Então é aquele ato de fé de, eu vou agora, vai dar certo, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Então ele traz essa motivação. O arcano número 1 é o Mago. Eu digo que ele é a primeira carta que fala sobre responsabilidade. A gente pode pensar nele como um artista de rua, uma pessoa que começa a ter domínio sobre as próprias decisões. Então, hoje eu vou ficar aqui, hoje eu vou trabalhar aqui, hoje não. Quais são os recursos que eu tenho, né? Ele coloca em cima da mesa dele os instrumentos. Então, quais são os recursos que eu tenho para poder executar? Quais são os recursos que eu tenho para poder fazer aquilo que eu desejo? Isso aqui é fraco, eu preciso aumentar isso. Então, eu quero mudar de país, indo para um exemplo, eu quero mudar de país. Meu inglês é bom? Não, não é, então eu preciso estudar inglês. É uma carta que vem falando sobre expandir os limites, mas primeiro, antes de tudo, reconhecer esses limites. A carta número 2, que é a nossa terceira carta, é a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela traz nessa dualidade a conexão com o nosso interior e com o mundo exterior. Então a gente saiu de uma carta que fala sobre os nossos limites e a gente chega numa carta. Nem sempre vai ter essa sequência, tá? Ligando uma transição tão suave assim. Mas às vezes tem, pensando nos arcanos maiores. Mas a imperatriz, a sacerdotisa, ela traz essa dualidade, a ligação do céu e da terra. Ela vem trazendo a verdade interior. Então, às vezes, quando ela sai numa leitura, ela pode estar falando, olha, é preciso ter um pouco mais de sinceridade, é preciso ter um pouco mais de olhar para dentro, mas com verdade. Eu estou sendo sincera comigo? Eu estou fazendo realmente aquilo que eu quero? É preciso colocar para fora essa verdade. Ela traz uma conexão forte com a nossa espiritualidade também, com a nossa intuição, nesse olhar para dentro, sem entender muito o que esse olhar para dentro está falando para a gente só confia e deixa essa intuição fluir um pouco pelas nossas ações. Aí, saindo desta energia mais interna, mais de alma, a gente chega numa materialidade muito potente, que é o Imperador. O Imperador é uma carta mais forte, mais de decisão, mais de ação. Então a gente sai de uma carta que tem um olhar mais... Peraí que eu pulei uma, né? Eu falei da Imperatriz e não estava vendo ela aqui. Peraí. Eu pus na ordem aqui, a moça. Depois eu falo do Imperador, deixa eu continuar a ordem aqui falando da Imperatriz. Eu vi, mas tá faltando alguma coisa aqui. Eu separei as cartas e comecei. Então, falando da Imperatriz. A Imperatriz, diferente da sacerdotisa, que tem esse olhar interno, ela conecta, a sacerdotisa tem esse olhar para dentro com a nossa intuição, mas ela fica muito dentro da gente ainda. A Imperatriz
tem essa conexão com a nossa divindade, mas já vai para fora, ela já externaliza. Então é quando a gente começa a falar com Deus, dependendo do seu conjunto de crenças, é quando a gente começa a falar com o nosso anjo da guarda. Esse número 3, ele vem muito conectando a materialidade, o mental e o divino, o espiritual, aquilo que é impalpável. É uma carta de ação também, mas é uma carta de ação mais reflexiva, que é o que eu ia falar do imperador, quando chegar no imperador, que é uma carta de ação, mas não pensa muito para agir, não. Aqui é uma carta de ação, mas ela é mais reflexiva. Onde isso vai me levar? Quais são não a diversidade, mas o resultado disso que eu venho fazer, que eu vou fazer, né? O que isso pode causar de ruim? Então é uma carta que traz essa reflexão nas ações. Entenda que o pensar é uma ação, então não é só uma ação física, né? Eu vou estudar esse livro. Esse livro, qual é o resultado dele? Qual é o tempo que eu vou perder estudando esse livro? Vai ser um bom investimento? Então ela traz essa reflexão sobre o mental e essa conexão com o divino também. Agora sim, o imperador, que traz essa ação energética. É tão uma ação energética que muitas vezes na leitura ele vem falando sobre teimosia, da gente ficar ali cegamente executando alguma coisa, batendo naquele prego que já está martelado, que já está até o fim, mas continua executando. Às vezes esse excesso de ação ele pode ser uma ação burra, porque está ali repetindo aquilo. Qual é o resultado que você espera? Qual é você está repetindo a mesma coisa e você quer resultados diferentes? Não faz sentido. Então essa carta, dependendo da leitura, ela vem falando que, olha, essa energia pode estar excessiva, então reflita sobre essas ações, quais são os resultados dessas ações, porque você está ali muito focado, muito obtuso. E também ela pode estar falando ao contrário, falando, olha, você precisa ser assim, você precisa imperar, você precisa tomar a frente, você precisa ser líder. Uma outra ideia é que esse imperador está no alto do castelo dele, observando tudo que está à volta dele. Então ele tem noção, ele tem consciência dos limites dele e das ações dele. E aí, terminando essa sequência, a gente tem o Hierofante. Quando a gente falar do diabo lá para frente, talvez eu volte nessa carta aqui. O Hierofante é uma carta que fala sobre a rotina, é uma carta que fala sobre os prazeres a longo prazo, que são tão a longo prazo que às vezes a gente nem vê prazer neles. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma dieta. Puta, vou ter que comer um negócio que eu não gosto, que não é tão gostoso, mas a longo prazo eu vou ter um corpo melhor, vou ter uma vida mais saudável. Eu vou começar agora um trabalho que só vai me pagar daqui meses. Sim, mas daqui meses você vai ter o benefício dessa energia. O Hierofante, ou o Papa, ele vem falando sobre essa rotina, sobre você estar lá executando algo que é maior até que você. Essa rotina é maior que você. Não dá para você ficar só pensando no problema, na questão ali. Você tem que resolver. Vai ter um benefício. É algo que é bom, mas às vezes a gente não vê esse resultado benéfico tão rápido. Então, daqui a pouco eu volto com os outros arcanos.